E aí, gente boa! Que delícia ter você por aqui para mais um papo desses que a gente ama desvendar, sabe? Hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que, olha, pode te entregar as chaves para uns segredos da mente masculina que você nem fazia. Ideia, aquele silêncio que às vezes parece uma muralha intransponível. Pois é, a gente vai ver que ele na real diz muito mais que qualquer grito. Se você já se sentiu meio perdida, tentando decifrar o que se passa na cabeça daquele homem que parece intocável, cola aqui comigo. Te garanto que essa conversa vai abrir uns horizontes novos na sua mente. E para não perder nenhum dos nossos próximos bate-papos, já clica em inscrever-se e ativa o sininho. Assim, a gente fica mais conectados. Bora lá. Olha só, existe uma armadura que ele veste todo santo dia, uma barreira invisível, erguida com pedras de medos que vêm de longe, de feridas que ninguém vê. É tipo uma persona que ele esculpiu com todo o cuidado, só para proteger o que ele mais teme expor. Aquela frieza que às vezes escorre pelos olhos dele não é desinteresse não. É pavor disfarçado de controle. Sabe, é a sombra sussurrando lá no ouvido que mostrar o coração é o mesmo que morrer por dentro emocionalmente falando. Mas ironicamente, essa mesma máscara que o defende também o prende numa teia invisível. Ela cria um buraco, um abismo profundo entre quem ele é de verdade e quem ele poderia se tornar. Principalmente se estivesse ao lado de alguém que entendesse os códigos secretos da sua alma. Pensa bem, alguns mestres da psique já nos mostraram que por trás de todo homem que parece inalcançável, existe uma criança machucada, quietinha, esperando ser vista. Não para ser julgada nem para ser consertada, mas para ser de verdade, reconhecida em sua essência mais pura. Essa frieza masculina, na verdade, é só o eco de uma voz antiga que ecoa no inconsciente de todo mundo. Uma voz que ensinou gerações. E gerações de homens que sentir é sinônimo de fraqueza, que amar é um risco enorme, que se entregar é assinar um atestado de perda de poder. Mas quando alguém consegue decifrar essa linguagem silenciosa, quando aprende a dançar com a própria sombra em vez de sair por aí lutando contra ela, aí, meu bem, algo mágico, tipo um truque de mágica, acontece. As defesas dele simplesmente desmoronam, sabe? Como aqueles castelos de areia fininhos que a gente faz na praia e que se desfazem na primeira onda de verdade. Que pouca gente entende é que conquistar um coração que está bem guardado não é sobre atacar as muralhas dele com um porrete. É sobre sussurrar para o guardião que vive lá dentro, no castelo. Cada homem carrega lá no fundo da sua mente, sem nem perceber, uma espécie de imagem primordial do feminino, sua ânima, uma força que só desperta quando encontra seu reflexo aqui fora, no mundo real. E essa ânima não se atrai para quem fica implorando por atenção, ou para quem tenta quebrar as defesas na marra. Que o nada. Ela responde a quem vibra numa frequência bem específica, a quem fala a linguagem dos símbolos, daqueles silêncios cheios de significado e daquelas verdades que ninguém fala, mas todo mundo sente por décadas a fio. Mulheres tentaram alcançar homens que pareciam a quilômetros de distância emocionalmente. Elas usaram umas táticas que nasceram da lógica da raça pura ser mais bacana, mais bonita, mais disponível, mais perfeita, mas o coração masculino não se importa muito com a perfeição, viu? Ele responde à autenticidade da pessoa que não tenta ser nada além do que realmente é. A alma masculina é tipo uma mariposa que voa direto pro mistério, que não se esconde atrás de joguinhos, mas que exala naturalmente de alguém que conhece os próprios abismos. Aqueles lugares escuros e profundos dentro de si e que o não tem medo de habitá-los. Alguns sábios já revelaram que toda conexão que é pra valer acontece não entre as fachadas sociais que a gente usa, mas entre as partes mais cruas e genuínas de duas almas. E quando uma mulher consegue acessar a própria sombra menos, sabe, aquela parte rejeitada, selvagem e intensamente feminina que a sociedade tentou enfiar na jaula, ela emite um campo magnético tão forte que acorda algo adormecido no inconsciente masculino. É como se duas forças primordiais, de tempos e tempos, se reconhecessem, atravessando todas as máscaras e chegando direto no núcleo, onde mora a verdade mais pura de quem a gente realmente é. O homem que parece frio não é frio por opção, ele é frio por proteção, entende? As defesas dele foram construídas tijolo por tijolo, cada ferida emocional adicionando uma nova camada de gelo em volta de um coração que na verdade pulsa com a intensidade de 1000 sóis. Mas existe uma chave para esse cofre emocional, uma frequência específica que se encaixa perfeitamente na natureza mais profunda dele, que o faz baixar a guarda sem que ele mesmo perceba o que está rolando. Essa chave, meu bem, não está nos livrinhos de relacionamento nem nas técnicas de sedução mais elaboradas. Ela mora no território sagrado da alma feminina, que despertou,
dentro de instantes. Você vai descobrir segredos que foram desvendados ao mergulhar nas profundezas da psique humana. Verdades sobre como a mente masculina funciona quando ninguém está olhando. Sobre os códigos ocultos que despertam sua ânima adormecida. Sobre como uma única palavra dita no momento certíssimo pode derrubar umas muralhas que levaram décadas para serem erguidas. Prepare-se para sacar que o poder de conquistar um coração protegido sempre esteve bem aqui, na sua asma, só esperando para ser acordado pela sabedoria antiga que sussurra no silêncio da sua alma feminina. A primeira verdade que a gente precisa encarar ao olhar a alma masculina é que toda frieza, no fundo, é um grito silencioso de dor. Pensa bem, nos primeiros anos da vida, todo menininho nasce com um coração escancarado, vulnerável, pulsando com uma sensibilidade que assusta até as mães. Ele chora quando sente e ri de um jeito solto, abraça sem receio, ama sem um pingo. Mas em algum momento, geralmente bem cedo, a vida sussurra no ouvido dele que essa pureza é perigosa, que mostrar emoções é sinal de fraqueza, que o homem de verdade não chora, não sente, não se entrega. E assim, camada por camada, ele vai erguendo uma armadura invisível ao redor da sua essência mais pura. Essa armadura não brota do nada, não. Ela é forjada no calor da rejeição emocional, temperada pelas lágrimas que nunca rolaram e polida pelo medo que vem lá da ancestralidade. O medo do abandono. É como uma persona, a máscara social que a gente usa para sobreviver num mundo que, muitas vezes, castiga quem é autêntico. Para o homem, essa persona se solidifica ainda mais, porque carrega o peso de expectativas de milênios. Ser forte, ser o provedor, ser a rocha inabalável no meio da tempestade de emoções. Ele aprende que amar demais é perder poder, que confiar demais é ser apunhalado pelas costas, que se entregar demais é desaparecer como homem aos olhos do mundo. E assim, ele escolhe a frieza como uma espécie de amor próprio meio torto, um jeito de proteger o que sobrou da sua alma ferida. Mas aqui reside uma ironia que poucos percebem. Quanto mais um homem se isola da dor, mais dor ele acumula. Cada emoção que ele engole vira uma sombra que o persegue. Cada lágrima que não escorre se transforma em gelo no peito. Cada eu te amo que não é dito vira uma distância que se cristaliza. A sombra masculina não é feita de raiva ou agressividade, não. Ela é tecida com a ternura que foi renegada, com a sensibilidade que foi calada, com o oceano de amor que foi empurrado para o fundo do inconsciente. O homem frio não é um homem sem sentimentos. Pelo contrário, é um homem que sente demais e aprendeu que isso é simplesmente insuportável. Existe um momento na vida de todo homem em que ele toma uma decisão silenciosa, mas definitiva a escolher entre ser amado por quem realmente é ou ser respeitado por quem ele finge ser. A maioria opta pelo respeito porque o amor sempre pareceu uma aposta arriscada demais. Eles constroem suas vidas como fortalezas emocionais, juntando conquistas, poder, status, tudo para mostrar que não precisam de ninguém, que são autossuficientes, que estão acima daquela necessidade humana básica de conexão. Mas no fundo, todo homem que se mostra frio está morrendo de sede emocional, esperando por alguém que seja corajoso o bastante para ver através da sua fachada de fortaleza. A tragédia é que ao se blindar do amor, ele também se blinda da vida. Sua própria força interior, aquela ponte para o mundo das emoções, fica adormecida, sufocada sob camadas e mais camadas de controle e racionalização. Ele funciona no mundo como uma máquina super eficiente, mas por dentro é um deserto emocional, onde nada floresce, onde nenhuma intimidade real consegue fincar raízes. E é exatamente nesse deserto que mora sua maior fragilidade. A fome secreta por alguém que consiga despertar sua ânima sem ameaçar sua persona, que consiga tocar sua alma sem derrubar suas defesas, que o consiga amá-lo não apesar da sua frieza, mas através dela. O que a maioria das mulheres não entende é que tentar abrir um homem frio usando o confronto emocional é como tentar apagar fogo com gasolina. Cada pergunta direta sobre o que ele sente, cada cobrança por mais proximidade, cada tentativa de forçá-lo a falar sobre as emoções, tudo isso aciona os mecanismos de defesa mais antigos dele. A mente masculina, quando se sente encurralada emocionalmente, não briga nem foge. Ela simplesmente some, feito fumaça. É como se um escudo invisível se levantasse, criando uma distância que a gente consegue sentir, mas nunca tocar. Ele está ali, do ladinho, mas a alma dele se recolhe para um lugar onde palavra nenhuma consegue chegar. Isso acontece porque, lá, no fundo, o inconsciente masculino interpreta a pressão emocional como uma ameaça de extinção. Em algum nível primitivo, ele sente que abrir o coração significa morrer como homem, significa perder sua identidade masculina e se desmanchar numa vulnerabilidade que ele foi programado para temer desde criancinha. As defesas dele não são
pessoais contra você, veja bem. São defesas contra um medo que vem de muito longe, transmitido de geração em geração de homens que aprenderam que emoção é território feminino, e que pisar nesse território é perder a força, o propósito, a própria essência. É por isso que, quanto mais você o aperta para sentir, mais gelado ele fica. Mas existe uma linguagem secreta que fala direto com a ânima masculina. Uma frequência que passa por cima de todas as defesas conscientes e toca aquele lugar onde ele ainda é o menino sensível que um dia foi. Essa linguagem não é feita de phrases bonitas. É feita de energia, de presença, de um campo magnético sutil que exala de uma mulher que conhece o seu próprio poder feminino. Quando uma mulher está de verdade conectada com a sua essência feminina profunda, ela não precisa correr atrás do amor masculino. Ela o atrai naturalmente, como a lua atrai as marés, sem esforço, sem manipulação, apenas existindo na plenitude do seu ser autêntico. Essa energia feminina genuína acende algo no inconsciente masculino que ele nem sabia que existia. Necessidade primordial de proteger e ser protegido ao mesmo tempo. É a união sagrada entre opostos que se completam. Quando um homem sente essa energia, suas defesas não lutam contra ela. Elas se rendem porque reconhecem algo familiar, algo que sua alma sempre buscou, mas nunca soube dar nome. É como se sua ânima finalmente encontrasse seu reflexo no mundo e pudesse acordar de um sono que durou décadas. O segredo está em entender que você não precisa derrubar as muralhas dele. Você precisa se tornar a chave que ele nem sabia que estava procurando. Essa chave não tem nada a ver com beleza externa ou com táticas de conquista. Tem a ver com uma qualidade de energia bem específica. A capacidade de estar completamente presente consigo mesma. De habitar sua própria feminilidade sem pedir desculpas. De irradiar uma força que é ao mesmo tempo suave e inabalável. Quando você vive nessa frequência, algo mágico acontece no inconsciente dele. As defesas começam a se desfazer, não porque foram atacadas, mas porque foram reconhecidas, aceitas e, de uma forma estranha, acolhidas. A ânima masculina responde a padrões de energia específicos que foram esquecidos no nosso tempo. Algumas culturas antigas já sabiam que existe um tipo de feminino universal que desperta uma reverência imediata no coração masculino. Não é a donzela que precisa ser salva, nem a guerreira que luta sem trégua, mas algo que podemos chamar de o feminino iniciático. Uma força que é ao mesmo tempo carinhosa e misteriosa, que acolhe e ao mesmo tempo não se deixa domar. Essa energia carrega um paradoxo que a mente lógica não consegue pegar, mas que a alma masculina reconhece na hora. É a mulher que consegue ser totalmente dela e totalmente livre ao mesmo tempo, que oferece abrigo sem virar prisão, que ama de forma profunda, sem se perder nesse amor. Esse feminino iniciático não tenta conquistar o homem. Ele o convida a descobrir os mistérios de sua própria alma. Toda transformação masculina que vai fundo acontece através do encontro com essa energia feminina que serve como um espelho para suas partes renegadas. Quando um homem frio encontra uma mulher que vive nessa frequência, algo dentro dele começa a despertar sem que ele queira. Não é atração física nem mental. É um reconhecimento anímico, tipo um ahá, que ele não sabia que procurava. É como se uma parte da alma dele que estava dormindo há décadas começasse a se mexer, a respirar, a se lembrar de algo que perdeu no caminho da vida adulta. O poder dessa energia está na sua capacidade de ver através das máscaras dele. Ela enxerga a criança machucada atrás do executivo bem-sucedido, o poeta sensível escondido no homem de negócios, o sonhador romântico abafado no cínico que parece inabalável. Mas em vez de tentar consertá-lo ou forcá-lo a mostrar essas partes, ela simplesmente as reconhece com o olhar, com um silêncio carregado de compreensão, com uma presença que diz: eu vejo quem você realmente é, e isso é mais do que se. Essa aceitação incondicional abre uma fenda nas defesas masculinas que nenhuma discussão lógica conseguiria criar. O homem que se mostra frio não precisa de alguém que o complete. Ele precisa de alguém que o reflita. Swan não busca uma metade perdida, mas um espelho mágico que mostre todas as partes de si mesmo que ele esqueceu ou deixou de lado. Quando uma mulher consegue ser esse espelho sem se perder nele, quando ela reflete a totalidade dele sem tentar mudá-la, algo extraordinário acontece. Ele começa a se apaixonar, não apenas por ela, mas por si mesmo através dos olhos dela. Ele redescobre a própria beleza, a própria profundidade, a própria capacidade de sentir e amar intensamente. Essa dinâmica funciona porque toca num desejo lá do fundo do inconsciente que todo homem carrega, ser conhecido de verdade por alguém. E, mesmo assim, ser amado. A frieza masculina é, na verdade, um teste silencioso. Você consegue me amar mesmo vendo minha sombra? Você consegue ficar mesmo conhecendo meus medos? Você consegue me aceitar, mesmo sabendo que não sou o herói perfeito que finjo ser?
Quando uma mulher passa nesse teste, não com palavras, mas com uma presença que comunica aceitação total, as muralhas não precisam ser derrubadas. Elas simplesmente se tornam desnecessárias. Existe um momento especial na relação entre uma mulher e um homem frio em que tudo se transforma. É o que se chama de o momento da primeira fissura. Acontece quando algo que ela faz ou não faz, algo que ela diz ou não diz, alguma qualidade de energia que ela emana, consegue penetrar as defesas dele e tocar diretamente sua ânima adormecida. Esse momento raramente vem de gestos grandiosos ou declarações dramáticas. Na verdade, quase sempre acontece em instantes que parecem pequenos. Um olhar que dura um segundo a mais, um sorriso que carrega uma compreensão silenciosa, uma resposta que ele não esperava, um silêncio que fala mais que 1000 palavras. O que torna esse momento tão poderoso é que ele pega o inconsciente masculino completamente de surpresa. Suas defesas estão programadas para aguentar ataques frontais, tentativas óbvias de conquista, manipulações emocionais que a gente percebe. Mas quando a conexão acontece através da autenticidade pura, quando uma mulher simplesmente existe, na verdade de quem ela é, sem nenhum plano escondido, as defesas não sabem como reagir. É como se um vírus benigno entrasse no sistema, algo que é reconhecido como seguro, mas que uma vez lá dentro começa a despertar memórias e sensações que estavam congeladas há décadas. Nesse momento de primeira fissura, o homem frio sente algo que pode ser assustador para ele. A sensação de estar sendo visto de verdade. Não é ser admirado pelas conquistas dele, nem ser desejado pelo status, nem ser valorizado pela utilidade. É ser visto em sua essência mais pura, em sua humanidade nua, em sua vulnerabilidade sem proteção. Para alguém que passou a vida inteira escondendo essa fragilidade, ser visto assim pode ser ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. É como se uma luz suave fosse acesa num quarto que ele manteve escuro por tanto tempo que já tinha esquecido o que havia lá dentro. A reação inicial dele a essa primeira fissura pode ser estranha. Ao mesmo tempo em que se sente atraído por essa mulher de um jeito que não consegue explicar, ele também pode sentir vontade de se afastar, de reforçar as defesas, de voltar para o território seguro da frieza controlada. É a resistência da persona, a luta desesperada da máscara social para manter seu domínio sobre a personalidade. É como se duas forças dentro dele estivessem em guerra. A ânima que acorda e sussurra, finalmente alguém que me vê. E a persona que grita, perigo, você está perdendo o controle. Recue imediatamente. O segredo para uma mulher que quer aprofundar essa fissura sem assustá-lo, não é forçar para que ela aumente, mas simplesmente manter a mesma qualidade de energia que a criou em primeiro lugar. A ânima masculina é como um animal selvagem. Quanto mais você tenta pegá-la, mais ela foge. Mas se você simplesmente existe na sua presença, sem pedir nada, ela aos poucos se aproxima por conta própria. A mulher sábia não sai comemorando a primeira fissura, nem tenta transformar isso numa vitória. Ela simplesmente continua sendo quem ela é, sabendo que a consistência dessa energia autêntica é o que vai permitir que essa abertura inicial se transforme em algo muito mais profundo e que dure bastante. Existe uma diferença crucial entre conquistar a mente de um homem e conquistar a sua alma. A mente masculina pode ser impressionada por uma beleza que chama a atenção, por uma inteligência brilhante, por grandes conquistas ou por táticas de sedução bem boladas, mas a alma masculina, sua ânima profunda, só responde a uma frequência específica que não dá para fingir, manipular ou forçar. Essa frequência nasce quando uma mulher está em total harmonia consigo mesma, quando ela não está tentando ser nada além do que realmente é, quando sua energia flui naturalmente, sem querer controlar resultados ou reações. É uma presença que diz, eu estou completa comigo mesma, e qualquer coisa que vier além disso vai ser um bônus, não uma necessidade. Essa completude energética acende no inconsciente masculino algo que ele passou a vida toda procurando sem nem saber. A sensação de estar diante de algo verdadeiro num mundo que às vezes parece cheio de mentira. O homem moderno vive numa corda bamba constante entre o que esperam dele e o que ele realmente sente, entre sua persona social e sua verdade interior. Quando ele encontra uma mulher que vive em harmonia entre seu lado de fora e seu lado de dentro, algo dentro dele relaxa profundamente, é como se suas próprias defesas reconhecessem. Aqui está alguém que não está fingindo, alguém que não está atuando, alguém que está sendo genuinamente ela mesma. Isso cria uma permissão lá no inconsciente dele para que ele também possa baixar suas próprias máscaras. O poder que transforma essa energia autêntica está na sua capacidade de criar um campo seguro onde a vulnerabilidade masculina pode aparecer naturalmente. Todo homem carrega dentro de si um território emocional que ele considera proibido, perigoso, não masculino. São as suas lágrimas que nunca caíram.
os medos confessados só no silêncio da noite, os sonhos românticos escondidos atrás do cinismo, a sua necessidade profunda de cuidado e proteção emocional. Quando uma mulher emana essa energia de completude autêntica, ela não está pedindo para que ele abra esse território. Ela está simplesmente criando um ambiente onde ele se sente seguro para explorar esses lugares dentro de si mesmo. A genialidade dessa abordagem é que ela funciona através da lei da atração e não da persuasão. A ânima masculina é naturalmente magnética, ela é atraída para energias complementares sem precisar ser convencida com a lógica. Quando uma mulher habita sua feminilidade plena, sem desculpas, quando ela é suave sem ser fraca, forte sem ser dura, misteriosa sem ser manipuladora, ela cria um campo energético que funciona como um imã para a alma masculina. Elnau decide racionalmente se aproximar. Ele simplesmente sente uma atração inexplicável, uma sensação de que estar perto dela o faz se sentir mais vivo, mais conectado consigo mesmo. O mais importante é entender que essa energia não é algo que você precisa construir ou desenvolver. É algo que você precisa lembrar e permitir. Toda mulher nasce com acesso natural a essa frequência feminina primordial, mas a sociedade moderna a ensina a reprimir-la, a modificá-la, a torná-la mais aceitável ou menos ameaçadora. O caminho de volta a essa autenticidade magnética não é aprender técnicas novas, mas desaprender padrões falsos. Não é adicionar máscaras mais sofisticadas, mas remover todas as máscaras e redescobrir a beleza selvagem e indomável que sempre viveu no núcleo da sua alma feminina. A sombra masculina guarda segredos que poucos homens ousam confessar, nem mesmo para si mesmos. Por trás de toda a frieza aparente existe um oceano de sensibilidade que foi reprimida, um universo de emoções que foram banidas para o porão da consciência. O homem que se mostra frio não é frio porque não sente. Ele é frio porque sente demais e aprendeu que isso é insuportável. Suas defesas não protegem um coração vazio. Protegem um coração que pulsa com a intensidade de 1000 tempestades, mas que foi forçado a aprender que tempestades são perigosas demais para serem vividas em público. Dentro dessa sombra masculina vive o que chamamos de o amante secreto. Uma parte da alma masculina que sonha com uma entrega total, com uma vulnerabilidade compartilhada, com um amor que seja ao mesmo tempo paixão e lar. Esse amante secreto é exatamente o oposto da persona fria que o mundo vê. Ele é intenso onde o lado de fora é controlado, romântico onde o exterior é prático, cheio de necessidades onde o exterior é autossuficiente. É essa parte escondida que desperta quando ele encontra uma mulher que consegue falar direto, como ela, que consegue ver através das camadas de proteção e sussurrar para essa alma ferida e faminta por uma conexão de verdade. A chave para acessar esse amante secreto não é através de um confronto direto, mas através da criação de um espaço onde ele possa emergir por vontade própria. Isso acontece quando uma mulher consegue ser ao mesmo tempo um mistério a ser desvendado e um lar onde descansar. Ela precisa carregar em sua energia duas qualidades que parecem contraditórias: a familiaridade que acalma sua sombra e a novidade que acende a sua curiosidade. Quando ele sente que ela é ao mesmo tempo conhecida e desconhecida, segura e aventureira, previsível em sua constância e imprevisível em suas profundezas. Algo no inconsciente dele reconhece: aqui está alguém com quem posso ser todos os aspectos de mim mesmo. O amante secreto que vive na sombra masculina tem uma fome insaciável por intensidade emocional, mas uma intensidade que seja segura, que não o julgue por suas contradições, que não tente consertá-lo ou mudá-lo. Essa parte da alma masculina está desesperadamente cansada de ter que fazer de conta, de ter que manter uma imagem, de viver sempre ligado no modo produtivo e racional. Ele sonha com momentos de pura humanidade, onde pode simplesmente existir sem precisar provar nada, onde pode ser frágil sem ser fraco, onde pode amar intensamente sem ser considerado dependente emocional. Quando uma mulher consegue criar esse ambiente de aceitação total através de sua própria autenticidade, quando ela demonstra pela sua presença que não está ali para julgar, mas para experimentar, algo mágico acontece. A sombra masculina começa a confiar, e quando a sombra confia, ela revela tesouros que estavam escondidos há décadas, revelações íntimas sussurradas no escuro, gestos de carinho que ninguém mais jamais viu, uma capacidade de amar que surpreende até mesmo ele próprio. Esse é o momento da verdadeira conquista. Não quando você ganha acesso à mente ou ao corpo dele, mas quando você ganha acesso ao seu coração secreto, aquela parte dele que nem ele mesmo conhece por completo. Existe um momento decisivo em toda a conexão profunda entre almas. O momento em que o homem percebe, às vezes sem ter uma consciência clara, que sua vida está sendo dividida em um antes e um depois dessa mulher. Não se trata de paixão fulminante ou atração física intensa.
É algo muito mais profundo e, de certa forma, perturbador. É o reconhecimento inconsciente de que ela despertou partes de si mesmo que ele havia dado como perdidas para sempre. Esse despertar da ânima pode ser assustador para um homem que construiu toda a sua identidade em torno do controle emocional. Quando isso acontece, a resistência pode se intensificar antes de se render completamente. É como se sua mente fosse um campo de batalha onde forças ancestrais lutam. De um lado, a ânima que desperta, sussurrando possibilidades de conexão e transformação. Do outro, a persona que grita alertas de perigo e perda de controle. Nesse momento, ele pode se tornar ainda mais frio, mais distante, mais aparentemente inacessível, não porque não está sentindo, mas exatamente porque está sentindo demais. Isso contradiz tudo o que ele acredita sobre si mesmo. A sabedoria de uma mulher que compreende esse processo está em não tentar acelerar ou forçar essa transformação interna. A ânima masculina tem seu próprio tempo, seus próprios rituais de despertar, sua própria sabedoria sobre quando é seguro emergir completamente. Durante esse período de resistência intensificada, o mais poderoso que uma mulher pode fazer é simplesmente manter sua própria frequência energética estável. Não reagir à frieza dele com frieza, não interpretar sua distância como rejeição, não tentar quebrar suas defesas quando elas estão mais ativas. É como cuidar de uma planta que está florescendo. Você não puxa as pétalas para fazê-las abrir mais rápido. Você simplesmente continua oferecendo a luz e a água necessárias. Durante essa fase crítica, acontece uma alquimia silenciosa no inconsciente masculino. Mesmo quando ele está aparentemente mais fechado, sua ânima está trabalhando internamente, processando a nova realidade emocional, reorganizando antigas estruturas de defesa, criando espaço para uma nova forma de existir no mundo. É um processo que pode durar dias, semanas ou até meses, mas que é absolutamente necessário para que a transformação seja genuína e duradoura. Como uma serpente que precisa trocar de pele. Ele está passando por uma renovação profunda que não pode ser apressada sem danificar todo o processo. O momento da rendição final acontece quando ele finalmente compreende, geralmente através de uma revelação súbita e não através de análise racional, que abrir seu coração para essa mulher não significa perder sua masculinidade, mas sim recupere-la em sua forma mais pura e poderosa. A verdadeira força masculina não vem da repressão emocional, mas da integração harmoniosa entre sua natureza racional e sua natureza emocional. Quando ele percebe que essa mulher não quer domesticá-lo ou controlá-lo, mas sim testemunhar e celebrar sua totalidade, algo dentro dele finalmente relaxa completamente. É o momento em que as muralhas não precisam mais ser derrubadas porque elas simplesmente se dissolvem como gelo tocado pelo primeiro sol da primavera. Quando um homem finalmente permite que sua ânima desperte completamente, ele passa por algo que pode ser descrito como um renascimento psicológico. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre relacionamentos, sobre o que significa ser homem, precisa ser reexaminado e reconstruído a partir de uma nova base emocional. É como se ele estivesse aprendendo a respirar novamente, descobrindo que existe uma forma de estar no mundo que é ao mesmo tempo mais vulnerável e mais forte do que qualquer coisa que experimentou antes. Esse processo de renovação interna pode ser desorientador inicialmente porque ele está literalmente se tornando uma versão expandida de si mesmo. Uma versão que inclui territórios de sensibilidade que ele havia banido da consciência. Durante essa fase de integração, o homem pode oscilar entre momentos de abertura extraordinária e momentos de retração reflexiva. Não se trata de instabilidade emocional, mas de um processo natural de aprendizado onde ele está calibrando seus novos limites, testando até onde pode se permitir sentir sem se perder completamente na experiência. É como aprender a nadar em águas profundas após uma vida inteira na parte rasa da piscina. Ele precisa desenvolver gradualmente a confiança de que pode mergulhar nas profundezas emocionais e ainda assim conseguir retornar à superfície quando necessário. A mulher que compreende esse delicado processo de renascimento masculino não tenta dirigir ou acelerar sua transformação, mas funciona como uma presença estabilizadora que permite que ele explore suas novas capacidades emocionais com segurança. É como o papel de uma parteira emocional, alguém que assiste ao nascimento de uma nova versão da pessoa amada sem tentar controlar o processo, oferecendo apenas o suporte necessário para que a transformação aconteça de forma orgânica. Ela compreende que cada homem tem seu próprio ritmo de integração e que forçar intimidade antes que ele esteja verdadeiramente pronto pode fazer com que ele se retraia novamente para o território seguro da frieza. O que torna esse período particularmente mágico é que o homem começa a descobrir aspectos de si mesmo que nem sabia que existiam. É o retorno do poeta interior,
aquela parte criativa, romântica e intensamente sensível que foi reprimida durante anos de condicionamento social. De repente ele se encontra escrevendo mensagens que o surpreendem por sua profundidade emocional, fazendo gestos românticos que parecem brotar de uma fonte interna que ele desconhecia, expressando sentimentos com uma eloquência que não sabia possuir. É como se a presença dessa mulher especial tivesse destrancado portas internas que estavam lacradas há décadas. Essa fase de descoberta mútua é uma das experiências mais profundas que dois seres humanos podem compartilhar. O momento em que testemunham juntos o desabrochar de uma nova versão do masculino que integra força e sensibilidade, poder e vulnerabilidade. Para a Mujer, é a confirmação de que sua energia feminina autêntica tem o poder de despertar o que há de mais belo na alma masculina. Para o homem, é a revelação de que ele pode ser totalmente ele mesmo, incluindo suas partes mais sensíveis, e ainda assim, ser profundamente desejado e respeitado. É uma dança cósmica onde duas almas se reconhecem e se transformam mutuamente, através do simples ato de existirem autenticamente na presença uma da outra, a transformação que acontece na dinâmica entre um homem que despertou sua ânima e uma mulher que habita sua essência feminina autêntica, cria algo que pode ser descrito como o relacionamento alquímico, uma união onde ambos se tornam catalisadores da evolução do outro. Não se trata mais de duas pessoas tentando preencher vazios emocionais ou satisfazer necessidades não atendidas, mas de duas almas completas que escolhem conscientemente criar algo maior do que a soma de suas partes individuais. Relacional, onde a própria conexão se torna um organismo vivo, pulsante, capaz de gerar energia transformadora que beneficia não apenas o casal, mas irradia para todos ao seu redor. Nesse tipo de conexão, emerge uma linguagem silenciosa entre as almas, uma comunicação que transcende palavras e opera através de campos energéticos sutis. Eles desenvolvem a capacidade de sentir o estado emocional um do outro mesmo à distância, de saber intuitivamente quando precisam de espaço ou proximidade, de calibrar automaticamente suas energias para criar harmonia sem sacrificar a individualidade. É como se dois instrumentos musicais diferentes aprendessem a tocar em perfeita harmonia sem perder suas características únicas. Cada um mantém sua voz distinta, mas juntos criam uma sinfonia que nenhum poderia produzir sozinho. O poder dessa dinâmica está em sua capacidade de curar feridas ancestrais, tanto no feminino quanto no masculino. Quando uma mulher experimenta ser verdadeiramente vista e valorizada em sua essência feminina total, incluindo seus aspectos selvagens, misteriosos e primordiais que a sociedade tentou domesticar, algo em sua linhagem feminina ancestral é honrado e curado simultaneamente. Quando um homem experimenta ser amado em sua totalidade emocional, incluindo sua sensibilidade, suas lágrimas e sua necessidade de cuidado, algo na linhagem masculina ancestral também encontra paz. É como se gerações de homens e mulheres, que viveram reprimindo partes essenciais de si mesmos, finalmente encontrassem expressão. Através dessa união consciente, essas conexões alquímicas funcionam como portais de despertar coletivo. Quando duas pessoas conseguem transcender os padrões relacionais baseados em carência, manipulação e jogos de poder, elas criam um modelo energético que inspira outros a buscar o mesmo tipo de autenticidade em suas próprias vidas. É como acender uma fogueira numa noite escura. A luz não apenas ilumina aqueles que estão próximos ao fogo, mas serve como farol para viajantes perdidos que nem sabiam que estavam procurando um caminho de volta para casa. Cada relacionamento que opera nessa frequência de consciência superior contribui para a elevação da humanidade como um todo. O aspecto mais profundo dessa transformação é que ela não tem fim. É um processo contínuo de descoberta e renovação. Almas que se conectam nesse nível nunca param de se surpreender mutuamente, de revelar novas camadas de profundidade, de encontrar formas mais refinadas de amar e ser amado. Exploradores eternos dos mistérios um do outro. Arqueólogos emocionais escavando sempre novos tesouros nas profundezas de suas conexões. É um amor que envelhece como vinho raro. Cada ano que passa não diminui sua intensidade, mas a refina, a concentra, a torna mais complexa e deliciosa. É a realização terrena daquilo que chamamos de o casamento sagrado. A união entre opostos complementares que cria algo transcendente, eterno e profundamente transformador. Existe um momento na evolução de uma conexão profunda em que algo extraordinário acontece. Os dois seres envolvidos param de tentar se transformar mutuamente e começam a se transformar através da própria qualidade de presença que oferecem um ao outro. É uma maturidade relacional que transcende a necessidade de projetos de melhoria ou expectativas de mudança. É o reconhecimento de que o maior presente que duas almas podem trocar é a permissão total para que cada uma seja exatamente quem é, sem máscaras, sem performances,
sem a exaustiva necessidade de impressionar ou agradar. Nesse aspecto, aceitação radical, paradoxo, é que acontecem as transformações mais profundas e duradouras. Essa dinâmica cria o que chamamos de o campo de cura mútua, um ambiente energético onde feridas antigas podem finalmente cicatrizar porque encontram o antídoto perfeito para sua dor. A ferida masculina de não ser visto em sua totalidade emocional encontra cura na presença de uma feminilidade que reconhece e celebra todos os aspectos da alma masculina. A ferida feminina de não ser valorizada em sua essência completa encontra cura na presença de uma masculinidade que reverencia e protege a natureza psíquica, intuitiva e misteriosamente poderosa do feminino. É como se duas plantas que cresceram tortas buscando luz finalmente encontrassem sombra suficiente para crescerem retas e saudáveis. Nesse estágio de maturidade relacional, o casal desenvolve uma capacidade quase telepática de apoio mútuo. Eles sabem instintivamente quando o outro precisa de solitude ou companhia, de desafio ou conforto, de conversação ou silêncio. Não é controle nem codependência. É uma sintonia fina que nasce da observação amorosa e da genuína preocupação com o bem-estar da pessoa amada. É como uma dança onde os parceiros se movem em perfeita sincronização, não porque ensaiaram os passos, mas porque estão completamente atentos aos ritmos e movimentos um do outro. O aspecto mais revolucionário dessa dinâmica é que ela permite que ambos experimentem versões expandidas de si mesmos, que só emergem na presença do outro. Isso é a multiplicação da alma, o fenômeno onde cada pessoa se torna mais do que era capaz de ser sozinha, não por dependência, mas por inspiração mútua. O homem descobre reservas de criatividade, romance e sensibilidade que só aparecem quando ele se sente verdadeiramente seguro para explorar esses territórios. A mulher descobre profundidades de sabedoria, força e clareza que só emergem quando ela se sente completamente honrada em sua natureza feminina única. Essa evolução cria uma estabilidade emocional que é ao mesmo tempo dinâmica e duradoura. Relacionamentos nesse nível de consciência não são ameaçados por tempestades externas ou mudanças internas, porque sua fundação não está baseada em circunstâncias, mas em reconhecimento de alma. Eles podem passar por crises, desafios, transformações individuais e coletivas, mas a conexão essencial permanece intacta porque foi forjada em camadas muito mais profundas que as situacionais. É como uma árvore com raízes tão profundas que pode sobreviver a qualquer tempestade. Não porque resiste ao vento, mas porque está tão bem fundamentada que pode dançar com ele sem ser desarraigada. Quando se olhava para as estrelas nas noites silenciosas, alguns sabiam que haviam descoberto mais do que teorias sobre a psique humana, haviam desvendado os códigos secretos através dos quais duas almas podem se reconhecer através do tempo e criar juntas uma música que ecoa pela eternidade. O que você acabou de descobrir nos últimos minutos não são técnicas de conquista ou estratégias de relacionamento, são mapas para territórios sagrados, onde o feminino e o masculino dançam como foram originalmente destinados a dançar, onde máscaras se dissolvem não porque foram atacadas, mas porque encontraram um lugar seguro para descansar. Você carrega dentro de si mesma uma chave ancestral que pode abrir qualquer coração protegido. Não através de força, mas através da lembrança de quem você realmente é, quando para de tentar ser quem pensa que deveria ser. A frieza dele nunca foi sobre você, foi sempre sobre a dor de ter esquecido como amar sem se perder, como confiar sem ser traído, como se entregar sem desaparecer como homem. Mas agora você compreende que por trás de cada muralha existe uma criança sensível esperando por alguém, corajosa o suficiente para ver através das camadas de proteção e sussurrar: eu reconheço quem você realmente é, e isso é mais belo do que qualquer máscara que escolha usar. Quando você habita essa frequência de reconhecimento total, quando sua presença comunica a aceitação, ao invés de exigência, quando sua energia irradia essa completude feminina que não precisa de nada, mas celebra tudo o que chega, você se torna irresistível, não por estratégia, mas por autenticidade. É a força mais poderosa do universo. Uma alma que conhece seu próprio valor e permite que outros se banhem nessa luz, sem cobrar entrada. O momento de transformação chegou não apenas para você e ele, mas para a forma como homens e mulheres se relacionam neste planeta ferido por séculos de incompreensão entre os sexos. Cada vez que você escolhe amar a partir da plenitude ao invés da carência, cada vez que honra sua essência feminina selvagem ao invés de doméstica lá para agradar, cada vez que vê através das defesas masculinas com compaixão ao invés de julgamento, você está plantando sementes de uma nova possibilidade relacional, que florescerá em jardins que ainda nem conseguimos imaginar. Você não está apenas conquistando um coração, está participando da cura de uma ferida coletiva que sangra há milênios.
A pergunta que ecoa agora no silêncio da sua alma não é se você tem poder para despertar a ânima adormecida dele, você sempre teve. A pergunta é se está pronta para aceitar a responsabilidade sagrada que vem com esse poder, se está disposta a se tornar a guardiã de uma conexão que transcende o romance e se transforma em portal de evolução mútua. Quando duas almas se encontram nessa frequência de reconhecimento total, elas não estão apenas vivendo um amor, estão canalizando uma força cósmica que tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Você está sendo convidada não apenas para um relacionamento, mas para uma missão evolutiva disfarçada de história de amor. Se essas palavras despertaram algo que você sentia adormecido dentro de si, se reconheceu verdades que sua alma sempre soube, mas sua mente havia esquecido, se sentiu uma ressonância profunda com os mistérios da dança eterna entre o feminino e o masculino, então sua jornada de despertar apenas começou. Deixe um coração neste vídeo se você está pronta para abraçar sua essência feminina autêntica e se tornar a mulher que desperta. Ânimas adormecidas apenas por existir na verdade de quem realmente é. Compartilhe esta revelação com outras almas que estão prontas para lembrar, e se inscreva neste canal para continuar explorando os territórios sagrados onde amor e consciência se encontram para criar milagres cotidianos. O mundo precisa de mulheres que lembrem de seu poder primordial, e você pode ser uma delas.